Todo primeiro domingo eu quero estar falando, trazendo à igreja uma palavra sobre tipologia. Tipologia, nós pregamos hoje de manhã sobre a tipologia que nós encontramos na palavra de Deus. E hoje pela manhã foi ali hoje de manhã nós falamos do bom samaritano, uma palavra, e o que significa aquilo que o Senhor estava falando através da parábola do bom samaritano. Às vezes você lê a Bíblia e você entende só como uma história, mas o Senhor Jesus era muito habilidoso. Você não encontra na literatura, você não encontra nenhum escritor, ninguém que conseguia fazer isso que Jesus fazia. Ele contava uma história e aquela história tinha uma aplicabilidade, aquela história tinha os detalhes para que foi enviado. E essa história, a história da vinha e dos trabalhadores, a princípio é uma história, mas ela é cheia de riquezas, e é uma outra tipologia que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite, continuando aquilo que foi falado pela manhã. Você que não veio pela manhã, os nossos cultos são gravados. Você pode entrar no site da igreja, Igreja Batista de Laranjeira, você acha fácil, e você poderá ouvir a palavra da tipologia que nós pregamos sobre o filho pródigo. Como eu falei, a habilidade de Jesus em formular história, ou melhor, criar parábola, dando interpretação e seu significado, era realmente de tirar o chapéu. Essa parábola faz parte de uma série de mensagens de tipologia. Na realidade, eu me encantei com essa palavra quando, há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, a primeira igreja batista ali da Ilha do Governador me chamou. Esse é o Davi. O pai dele deve ter beliscado ele. A Igreja Batista da Ilha do Governador, a primeira Igreja Batista da Ilha, me convidou para fazer uma série de conferência, e ali a proposta era falar sobre as tipologias da Bíblia, e eu me encantei ao estudar, e tenho várias mensagens já preparadas sobre essa matéria. Então vamos ao texto. O objetivo que eu quero propor à igreja, primeiro, é entender a parábola, é que você consiga entender a parábola. Segundo lugar, o segundo objetivo nesta noite é tirar lições dessa parábola, e em terceiro lugar, fazer essa aplicabilidade da parábola em nosso dia a dia. Eu falo muito para os meus filhos que às vezes você ouve alguma coisa muito interessante na igreja, e eu pergunto assim: mas o que isso vai me ajudar na segunda-feira, quando eu for confrontado no meu trabalho, quando eu for assediado, quando eu estiver passando por um problema financeiro? Será que isso vai me sustentar? Às vezes discussões sobre sexo dos anjos, e a pergunta é: o que isso vai acrescentar na minha vida diária, cotidiana? Então eu gosto muito de pegar a palavra e saber que essa palavra vai me ajudar de alguma coisa nessa caminhada difícil do caminho estreito que Jesus nos propôs. A mensagem que nós ouvimos é sobre aquilo que Deus fez ou fará por nós. Ouvimos mensagem sempre assim, ouvimos e o nosso ouvido se agrada. Ouvir mensagem em que o que Deus fez ou o que Deus fará por nós. Dificilmente nós não ouvimos mensagem do que nós faremos para o Senhor. Qual a nossa responsabilidade com a comissionamento que o Senhor propôs ali em Mateus capítulo 28.
E nessa noite, eu quero dizer que o propósito dessa parábola é destacar a nossa responsabilidade que nós temos diante de Deus. Esse Deus que nós louvamos, esse Deus que nos visita, esse Deus que nos faz, quando a gente louva Ele de coração, você não consegue segurar o choro, a emoção. A Bíblia diz que Deus fez um grande investimento em nossa vida. O investimento foi tamanho. Não existe aplicação financeira, não existe investimento maior do que Deus fez por cada um de nós. Romanos capítulo 8, verso 32, não sei se André vai conseguir compartilhar. Romanos 8, verso 32, diz assim: aquele que nem o seu próprio filho poupou, aquele que nem o seu próprio filho poupou. Leia comigo, vamos lá. Ou seja, na linguagem alá pastor Eliezer, fica assim: ô crente, você acha que tem alguma coisa difícil que Deus pode fazer por você? Ele não poupou nem o seu próprio filho. Ele não poupou nem aquilo que lhe era precioso, Ele deu. E sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Ele já deu o ponto de partida. A Bíblia diz que Ele deu o que é de melhor, o que Ele tinha de melhor, o seu próprio Filho. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que nem o seu próprio Filho poupou. Ele, depois de ter feito tudo, nem o seu próprio filho, até o seu próprio filho entrou para resgatar nós que havíamos nos perdido. E a Bíblia vai explicar, a Bíblia, quando nós entendemos essa parábola, e eu chamo a atenção de você no versículo 43, que ele diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que produza os resultados, a um povo que produza os respectivos frutos. Jesus conta uma história em que a vinha é tirado de um grupo de lavradores e entregue a outro grupo. Então observe, na tipologia bíblica, Jesus definiu: a vinha é o reino de Deus. Repita comigo. O próprio Jesus falou isso. Se você ler o texto, você vai ver. Se a vinha é o reino de Deus, quem é o dono da vinha? Deus. A vinha é o reino de Deus, e o dono da vinha, Deus. O grupo de lavradores, como ele define no verso 43, ele diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a outro povo. Então o grupo de lavradores que ele menciona lá, na tipologia, na realidade era o povo de Israel. Então ele está dizendo: será tirado e entregue a outro povo que entregue os frutos. Está com um povo que está retendo o fruto. Então a Bíblia diz que será tirado e entregue a outro grupo que entregue os frutos. Os dois grupos de lavradores, na explicação de Jesus, são dois povos. Então no verso 45 diz assim: os principais sacerdotes ouviram Jesus contando. O povo talvez não entendeu, mas os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entendeu que Jesus estava falando. Eles entenderam realmente o que Jesus estava falando. Por quê? O grupo de lavradores que Jesus se refere é Israel, o povo de Israel. Israel recebe de Deus uma incumbência. Qual é a incumbência? Deus disse para o povo: olha, eu quero que vocês venham
Foi isso que ele fez lá através de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que Israel pega para si e fica como exclusividade. É nosso, e o resto é gentil. É nosso, e o resto tem que ser apedrejado. É nosso. Então o povo de Israel agarra para si e não expande, como o Senhor propôs lá a Abraão em Gênesis capítulo 12. Então, eles tinham a responsabilidade de expandir o reino de Deus, mas não fizeram. Então o Senhor está dizendo, será tirado e será dado a um outro grupo que produza o fruto. Na aliança com Abraão, o Senhor fala para Abraão, em ti serão benditas todas. Repita comigo, todas. A minha e a tua, todas as famílias da terra. Então não era algo exclusivo, todas as famílias, todo o povo seria que ser abençoado. E a Bíblia diz que Israel não cumpriu o papel de implantar o reino de Deus no mundo. Eles falharam na hora de entregar o fruto. Então Jesus conta essa história, de que ele manda um grupo de servos, e os servos, eles são hostilizados, e aqueles que estavam, que arrendaram a plantação, tomam para si, e não produzem, não entregam o fruto. Em todo o Antigo Testamento você vê Deus levantando e capacitando profetas para falar ao coração do povo. E os servos do versículo 35 são os profetas. Verso 35 diz assim, e os lavradores agarrando os servos, o espancaram a um e mataram a outro e pedrejaram a outro. O próprio Jesus fala um pouquinho mais à frente, que dá respaldo para essa minha palavra. Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. Então fica claro, se Mateus 21, o texto que eu estou lendo, Jesus fala que os servos morreram, espancados e apedrejados, na parábola. E já em Mateus 23, Jesus falando de Jerusalém, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja aqueles que são enviados a ti. Da mesma maneira que os lavradores da parábola fizeram, Jesus está dizendo que Jerusalém, o povo de Israel, fez o mesmo. Os servos foram enviados para cobrar dos lavradores os frutos. Irmãos, é maravilhoso essa parábola, porque a Bíblia diz que o dono da vinha, ele não desiste. Tem um cântico que os jovens, que o ministério canta, diz, ele não desiste de você, ele gosta de você, se importa com você e por aí afora. Então é exatamente isso. Então o dono da vinha, ele insiste, ele manda 2 grupos, e eu aqui entendo como esse primeiro grupo, os profetas, o segundo grupo, os discípulos. O Senhor manda os profetas e manda os discípulos. Os profetas, Hebreus diz que esses homens, eles morreram ao fio da espada. Esses homens morreram ao fio da espada. Esses homens foram devorados por leões. Esses homens foram cerrados ao meio. O livro de Hebreus nos mostra essa palavra de Jesus. Hebreus 11:37. Coloca, por favor. Os servos são enviados para cobrar os lavradores, os frutos. E os servos são mortos. E o verso 37, o dono da vinha diz assim, verso 37, e por último, enviou o seu próprio filho. Quem foi que enviou o seu filho? Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Leia comigo, Hebreus 11:37.
falando dos irmãos que passaram, dos irmãos do passado. Diz assim, vamos lá. Foram a... Então Jesus está dizendo exatamente que aqueles homens que, para aqueles homens que essa parábola era a respeito deles. E é interessante que os principais sacerdotes entenderam exatamente, Jesus nem precisou explicar a parábola, que eles entenderam. A nação de Israel não apenas não ouviu, como matou aquele que falava. Observe, eles não só entregaram os frutos, mas disseram assim: vamos tomar posse da vinha, é nossa, vamos tomar posse da vinha, e a sentença de Deus será tirado de vocês, nação de Israel, o grande projeto de Deus, de estabelecer o seu reino, e será dado a outro povo. Que povo é esse? A igreja. Ali o Senhor já inaugura a sua igreja, e você pode perguntar, e a aliança com Abraão, aonde fica? Como fica? Você sabe que Jesus deixa claro que se o Senhor desejar, até das pedras, Ele pode suscitar filho a Abraão. Então, e a aliança de Deus? E os filhos de Abraão? Ainda está de pé, a aliança de Deus continua. Então eu vejo Deus falando claramente, numa linguagem muito maravilhosa, a parte que nos compete, a parte que nós temos que trabalhar. Você foi chamado para apresentar o seu fruto. O povo de Israel falhou no momento de apresentar o fruto. Nós, como igreja, nós só estamos consumindo agora. Eu venho, eu quero ouvir uma boa palavra, eu quero ter uma semana de bênção, eu quero fazer orar toda semana, vir à igreja 7 vezes, campanha, eu quero fazer uma campanha para ganhar isso, para ganhar aquilo. Então, a igreja hoje só consome. Não foi para isso que Deus nos levantou. Ele levantou a igreja para marchar, como nós cantamos o primeiro louvor, para que essa igreja caminhe triunfante, que essa igreja caminhe, e as portas do inferno não vai resistir, porque a igreja vai ser um rolo compressor. Um rolo compressor. A promessa de Deus vai muito, muito mais além do Israel natural. A promessa de Deus era para o Israel espiritual, porque Deus, quando chama Abraão, ele diz assim: Abraão, a sua descendência será como a areia do mar, terrena, mas a sua descendência será também como as estrelas. Então, ou seja, terrena e celestial. O Senhor sempre pensou em você. O Senhor pensou no Eliezer para nós fazermos parte desse projeto dele, de estabelecer o reino dele em toda a terra. Em outras palavras, Jesus está falando que ele precisa da igreja, essa igreja que se levantou, a igreja que se levanta. Houve uma substituição do Israel para a igreja, para os gentios, porque Israel não entregou o fruto. E a igreja nasce com uma promessa, uma palavra poderosa de Jesus: eu vou levantar, Jesus disse em um dos versículos aqui, vai ser tirado de vocês e será entregue a um grupo que apresente os frutos. Então, ou seja, eu nasci já sabendo que eu vou dar frutos. Nessa noite, você entrou aqui, você é desafiado a dar frutos. Você é desafiado a pensar no que você pode fazer para expandir o reino de Deus.
O reino de Deus, se você trabalha numa empresa e você está na sua mesa, com seu computador, com seu telefone, e você está na sua mesa, e se alguém está do seu trabalho passando necessidade, você precisa fazer daquela sua mesa, daquele espaço ali, o reino de Deus. Não estou dizendo que você na hora do expediente vai estar lendo a Bíblia e orando. Eu tinha um funcionário, eu tinha uma empresa, eu tinha um funcionário que faltava dia de sábado, a gente trabalhava e todo mundo chegava sábado mais cedo para sair cedo, e quando faltava uma pessoa era terrível. E esse rapaz faltava porque dizia para mim, sabia que eu era pastor, dizia para mim, eu fui para a vigília. Eu falei, e eu com isso? Você foi para a vigília? Foi para a vigília, por isso que não veio trabalhar. O que fez durante o dia? Fiquei com sono, fui dormir. Eu falei, por que não inverteu? Vinha trabalhar e depois do trabalho ia orar. Ou seja, o Senhor está nos convidando a sermos inteligentes, a sermos sábios e frutificar. Frutificar não é opcional. O reino do Senhor, o reino será tirado de vocês e dado a um grupo que trabalhe. Verso 43, diz assim, portanto vos digo, coloque para mim, portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Não temos opção. Se aquele grupo falhou, será que a igreja de Cristo vai falhar? Eu acho que perdemos o respeito e o temor pelo dono da vinha. Leia comigo, vamos lá. Portanto, eu acredito que nós perdemos o temor pelo dono da vinha. Nós achamos que Deus não vai cobrar. Tem gente que pensa que no Antigo Testamento Deus era um camarada mau e agora virou um vovô bonzinho que passeia com o neto no aterro. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Estou falando de mim mesmo, que eu passei com meu neto no aterro. Eu quero nessa noite convidar você a pensar que nós, como igreja, como coletivo, não podemos de maneira nenhuma falhar. A nossa responsabilidade é de nós apresentarmos os frutos, e a palavra do Senhor diz que se nós falharmos, vai ficar falhado mesmo. O Senhor não vai levantar outra situação, é conosco. Se passar de você é gol. Então você tem que assumir essa responsabilidade. Esté capítulo 4, verso 14, eu gosto muito desse versículo. O tio de Esté, eu acho que olhou para Esté estava dando uma de mimimi, dizendo, não, como é que eu vou fazer isso? O tio da Esté fala para Esté, Esté, você acha que Deus te trouxe para você ser uma prostituta de luxo? Aqui no harém do rei? Você acha que Deus te trouxe para cá, para você ficar no spa a vida toda? Ela se banhava com leite, se banhava em leite de algum animal lá, cabra. Olha, Verbena acho que já andou passando leite de cabra no rosto. Então, ou seja, Esther, ela tomava banho lá e ela era tratada como rainha. E o Senhor, aí o tio da Esther fala assim, Esther, se você se calar, de outra parte virá o socorro, mas você não terá parte nisso. Então Esther, não perca a oportunidade, Esther. Esther 4, verso 14. E se você se calar, meu irmão, eu quero dizer que Deus vai chamar um outro, porque a igreja do Senhor, ela é poderosa. A igreja do Senhor. Nessa noite,
quando nós somos confrontados à nossa responsabilidade de apresentarmos os frutos nessa tipologia da vinha, eu quero convidar você a assumir a responsabilidade também da ceia. A ceia é uma memorial. A ceia, ela não vai conferir bênção a você, mas a ceia do Senhor foi uma orientação do próprio Jesus. Ele disse que nós, na ceia, iríamos celebrar a comunhão. Repita comigo: celebrar a comunhão. Então, a ceia do Senhor é isso, celebrar a comunhão. E eu, nessa noite, eu preciso celebrar a comunhão. Eu preciso celebrar estar ao lado do meu irmão, porque junto nós somos a igreja, que o Senhor tirou aquele povo que não apresentou o fruto e estabeleceu a igreja. Essa igreja, como 110 anos, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, não é para se calar, é para que nós avancemos. Não podemos nos calar. Por quê, irmãos? Olha que o tio de Esté diz: de outra parte virá o socorro. Eu acho muito interessante que os patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó, mas no início seria Abraão, Isaque e Esaú. Era Esaú, mas Esaú abriu mão, vendeu aquilo que o Senhor tinha para ele. Ele abriu mão e não ficou porque ele não quis, e o Senhor levantou outro. Então, se eu me calar, o Senhor não vai deixar de abençoar criança, o Senhor não vai deixar de abençoar adolescentes, o Senhor não vai deixar de abençoar outros, porque eu me calei. De outra parte virá o recurso, mas eu não terei parte, e eu não vou poder apresentar os meus frutos. Nessa noite, eu quero encerrar convidando a igreja a ficar de pé. Eu quero encerrar com Apocalipse 2, verso 5. Eu quero dizer para você, olhe para mim, preste bastante atenção. O Senhor, quando nos escolheu, Ele nos escolheu, Ele nos preparou, Ele acreditou em nós, Ele colocou em nossa vida o seu nome, e o que Ele convida nessa noite é que nós apresentemos os frutos. Qual a responsabilidade? Como eu estou encarando isso? O investimento que Ele fez por mim, é o que o apóstolo Paulo falou, aquele que nem o seu próprio filho poupou. Nessa noite, pense nisso. Apocalipse capítulo 2, verso 5, diz assim: lembre-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Novo Testamento, Apocalipse, uma palavra dura, para que nós venhamos nos arrepender e darmos os frutos. Eu perguntei hoje pela manhã, Ministério de Louvor, venha, por favor. Eu perguntei hoje pela manhã, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque eu estava pregando sobre bom samaritano, e a Bíblia diz que o bom samaritano, aquele homem caiu. Os diáconos, por favor, esteja aqui, por favor, Joyce aqui na frente. O bom samaritano, a Bíblia diz que aquele homem caiu na mão dos salteadores, mas teve um bom samaritano cuidando daquele homem. Nessa noite, que você seja instrumento nas mãos do Senhor, para ser bênção no reino dele aqui em Laranjeiras. Seja bênção, pergunte a Deus: o que eu posso fazer? A ceia do Senhor é comunhão, e eu quero desafiar você. Eu pedi hoje pela manhã,
a Joyce e eu temos feito visita, temos visitas já agendadas, nós vamos na casa dos enfermos, nós oramos, nós entramos em batalha espiritual. Tem pessoas que têm situações dificílimas dentro de casa e nós entramos na batalha. Então eu quero convidar você, se você não pode, pelo menos olhe para o lado, se sentiu falta de alguém, então fale com os diáconos, converse com Joyce, e nós vamos até essa casa, nós vamos entrar em contato, nós vamos ver onde anda o nosso irmão. Isso é a igreja de Cristo, nós somos responsáveis uns pelos outros. O Senhor não me chamou para estar no spa, o Senhor não me chamou para sugar, para ser somente alimentado. O Senhor me chamou para alimentar. Amém? Amém. Glória a Deus.